Igreja Presbiteriana Ponta da Areia. Uma alegria poder estar com os irmãos, agora mais voltado para a juventude, né? Também agradeço os jovens da minha igreja que estão presentes, uma honra estar com vocês. Queria agradecer também o reverendo Oreb, quem sempre tem nos dado apoio, nos dado suporte, sempre que preciso, aquele cara que pode dar uma correção no meu sermão, ou dar umas sugestões. É uma honra muito grande ter o senhor como aquele que está sempre nos amparando, né, nos dando suporte, tutoriando de alguma forma. Já fui avisado aqui que não posso ultrapassar o tempo de 2h30 do reverendo Oreb no retiro de carnaval, mas eu acho que vou chegar a 2h15, acho que não vai dar esse tempo todo não, acho que vai dar menos. Como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma exposição, não uma exposição bíblica, mas do tema, né, do tema Sola Escritura. E após, a gente pode fazer uma perguntas e respostas. Aproveitar que o reverendo Oreb está aí, eu também tenho algumas perguntas para fazer. Então a gente pode fazer isso, ok? A gente faz uma exposição do tema e depois a gente faz uma sessão de perguntas, pode anotar alguma coisa. Primeiramente, também parabenizar o Davi e agradecer o convite. Normalmente o pessoal deixa para expor os solas mais próximo ao mês de outubro, né, que é o mês da reforma, mas vi que vocês não deixaram ir até outubro, e é importante porque é um tema, são lemas muito importantes para a nossa igreja, para que a gente esteja sempre de modo coerente com aquilo que a reforma protestante deixou para a gente. Vamos abrir em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. 3:14 até o 17. Interessante como é que Paulo instrui aqui a Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a sua infância, né? Então é importante, é bem coerente com o nosso tema. 2 Timóteo 3:14. Fala assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, a Ti suplicamos e oramos, e somos gratos, Senhor Deus, pelo Teu povo aqui reunido na Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, Senhor. Somos gratos porque se aqui estamos é porque o Senhor nos trouxe. Agora, Senhor Deus, pedimos com humildade que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa vir e falar conosco os nossos corações, Pai, para que nós possamos estar sempre atentos, Senhor, àquilo que a Tua Palavra quer dizer para nós, Pai. Confessamos que de nós mesmos somos incapazes de compreender a Tua Palavra, mas nos humilhamos e pedimos, Senhor, que pela Tua graça, o Senhor molde o nosso coração, o Senhor transforme o nosso coração, que possamos compreender intelectualmente sim a Tua Palavra, mas não somente intelectualmente, mas que ela possa gerar frutos em nós, ó Pai, frutos dignos de arrependimento, ó Pai, para que nós possamos a cada dia estarmos em união com os nossos irmãos, para que a cada dia nós possamos estar colocando a Tua Palavra em prática, ó Deus, e que as pessoas possam ver em nossas vidas o Senhor Jesus e serem atraídos pelo poder da Tua Palavra. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa mocidade, por essa juventude da Igreja de Ponta de Areia, que o Senhor possa continuar sustentando esse ministério, pastor Oreb, irmã Simone, Senhor Deus, pelas misericórdias que há no Seu nome. Te pedimos isso pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém. Esse tema Sola Escritura é muito importante. Eu acho que ele é sempre o primeiro, porque ele é a base dos outros, dos demais, né? Ele é a base dos demais. Então eu pretendo fazer uma boa explanação do tema para que aqueles que vierem depois de mim estejam
andando em terras firmes, seguras, né, para que vocês consigam desenvolver o tema de maneira adequada e os princípios da reforma protestante sejam cada vez mais observados pela igreja e praticados pela igreja, né? Eu apresentei eu estou com uns slides, eu já peço desculpa a Raquel, porque ela sempre fala mal dos meus slides, nunca tem os logos, nunca tem nada, mas é o que a gente conseguiu fazer. Eu pedi você para passar o primeiro, por favor. E por que é importante a gente falar dos 5 solas, né? Primeiro, os 5 solas, ele mostra o quão distante a igreja evangélica, agora eu digo a igreja evangélica brasileira, mas no nosso contexto, está dos princípios da reforma. A gente é a igreja evangélica e a igreja protestante, mas quando a gente entra nas igrejas, dentro do nosso contexto, a gente vê um afastamento muito grande daquilo que a gente chama, não somente igrejas reformadas, mas igrejas oriundas da reforma, que há uma distinção sobre isso. Há um distanciamento muito grande. Os pilares da reforma estão cada vez mais sendo rejeitados ou distantes dos princípios, e o Sola Scriptura é um deles, né? A gente vê igrejas voltada para o sincretismo religioso, cada vez mais copo d'água, teologia da prosperidade tomando os púlpitos, né? Os cultos não são centrados nas escrituras, ou seja, normalmente as igrejas tendem a valorizar mais um louvor bacana, ou uma atração a jovens, eles buscam qualquer tipo de entretenimento que possa fazer com que o jovem venha à igreja. E dentro disso a gente tem os coachings, que está bem em moda, as igrejas churches, você bota em inglês, você já começa a fazer algo diferente, pinta de preto, não pinta aqui de preto não, pastor, pinta de preto fundo, você começa a buscar profecias, revelações, etc., e é isso que a gente vai tratar, né? O distanciamento das igrejas atuais com os pilares da reforma e o envolvimento com o sincretismo religioso, não valorização da pregação, culto para agradar visitante, né? Isso tem muito também. A gente tem que fazer um culto mais para aquele que é não crente. Ou hoje a gente vai fazer um culto para mulher, hoje a gente vai fazer um culto para homem, hoje a gente vai fazer um culto para crianças. Eu já devia ter culto para cachorros, mas enfim, né? Tem culto para tudo quanto é gosto. Mas o culto a Deus, esse culto não é feito, não é realizado. O culto centrado na palavra, o culto centrado no Senhor, para a glória de Deus, a gente vê pouco. E isso que a gente vai tratar, desse distanciamento das igrejas oriundas da reforma, e agora eu coloco todas as igrejas, principalmente as igrejas históricas, né? A gente vai, e agora eu vou falar da nossa igreja presbiteriana também, porque a igreja presbiteriana você vai numa e tem uma característica, e você vai em outra, acaba tendo uma outra característica, né? Não tem uma solidificação, seja com base nos nossos símbolos de fé, ou com base na lei da igreja. Você vê uma distinção muito grande. Você vai de área, você vai do Nordeste, é assim, você vai no Sul, tem uma teologia mais liberal sendo envolvida, enfim. Então, há um distanciamento das igrejas. E por que há esse distanciamento? Primeiro porque, um dos grandes lemas da reforma protestante, igreja reformada sempre se reformando, né? Isso é bem fácil se entender isso. Eu sou pobre, quando eu faço uma reforma na minha casa, e eu faço a sala, e eu deixo lá, e vou fazer uma outra coisa, né? E passa um tempo, eu preciso fazer novamente a reforma daquele cômodo que eu fiz, porque se eu não fizer, ele vai automaticamente se deteriorar. Se você deixar quieto lá, ele não fica de boa, bonitinho, pintadinho. Se o pastor não estiver sempre pintando a igreja, ou pintando as áreas externas, ou fazendo uma manutenção, aquilo vai se deteriorar. E a mesma coisa são os princípios da reforma. Se você não estiver sempre revendo, sempre solidificando as bases, a tendência é que a gente se afaste dos princípios, né? A tendência é essa. Uma reforma, ela nunca é permanente. Ela sempre está precisando de reparos, sempre está precisando de cuidado, sempre está precisando de que a gente ponha a mão na massa e solidifique aquilo que a reforma conquistou. E a reforma mesmo não foi nada novo, né? O que os nossos reformadores tentaram fazer foi justamente buscar bases daquilo que Agostinho já tinha feito, daquilo que os pais da igreja já vinham fazendo. Então é um resgate, né? Um retorno às fontes, né? Como diria um dos outros temas da reforma. Próximo slide, por favor. Aproveitar e tomar uma água. Eu queria mostrar quais são os grupos de pessoas que a gente
contempla dentro das igrejas evangélicas atuais. Primeiro são aqueles chamados de tradicionalistas, né? Que se apegam à tradição acima das escrituras. Normalmente tem a frase épica, né? Sempre foi assim. Ah, pastor, você vai pintar a igreja de azul, mas sempre foi verde. O senhor vai fazer isso com aquilo, mas sempre foi daquela forma. Sempre foi assim, sempre foi assim. E o sempre foi assim toma lugar ou dá lugar daquilo que as escrituras deveriam falar. As escrituras é a fonte superior, a autoridade superior, mas os tradicionalistas tendem a se apegar à tradição acima das escrituras, né? São difíceis de serem convencidos através de uma exposição bíblica ou através de aquilo que Paulo fala em Romanos 12, né? Renovação pela mente, renovação da mente. E a renovação da mente vem através da gente ouvir a palavra e ser convencido pela argumentação bíblica. Então você tem primeiro os tradicionalistas. Segundo, você tem os chamados emocionalistas, né, que colocam a fonte de autoridade dentro deles e não como transcendental. É aquele cara que fala assim, não, o que importa é o que está no seu coração. Se você está sentindo, você está sentindo a presença de... Não estou brincando, pastor. Você está sentindo, então é aquilo que está no meu coração. Se eu estou sentindo, está tudo certo. Não importa o que a Bíblia está falando, não importa o que a Escritura está falando, não importa nem às vezes o que a tradição fala, o que importa é o seu coração. Se o seu coração está de agrado, está de acordo, você está bem, se você está se sentindo bem, está ok. Então eles apelam para uma autoridade interna e não para uma autoridade transcendental em Deus. Não é Deus que quer assim, é Deus que fez isso, é Deus que fez isso para a sua glória. E Ele confirmou isso através das Escrituras Sagradas. O segundo ponto, são os racionalistas, né? Também moda também. Dizem que se a razão e a ciência não falam desse jeito, então nós devemos esquecer as escrituras, né? É aquele cara que põe o intelecto acima de qualquer outra. Não que a gente não deva ser intelectuais, não que a gente não deva ser racionais, não é isso que eu estou falando, mas os racionalistas colocam a Bíblia no altar da ciência, né? Dobram os joelhos da Bíblia, digamos assim, no altar da ciência. Então, se a ciência não comprovou, se a ciência não comprova a existência de Deus, quem sou eu para falar de Deus? Ou então aquelas pessoas que falam que a Bíblia é um mito, conto, ela apenas contém a palavra de Deus. Aí eu falo dos nossos teólogos liberais, né, que está bem em voga também. Não, então o que é a palavra de Deus é quando o Senhor fala de amor, quando o Senhor fala do pobre, quando o Senhor fala do necessitado, aí é a palavra de Deus. Mas quando o Senhor condena o pecado, não, aí não é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala contra o homossexualismo, não, aí não é a palavra de Deus. Isso aí é coisas do passado, de uma outra época, de uma outra cultura, de um outro contexto. Então, são os racionalistas, aqueles que põem mais em voga aquilo que eles pensam, aquilo que eles veem entender como correto, de acordo com a ciência e a razão acima de todas as coisas. O outro ponto, eu queria falar ainda nesses pontos, é que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, se a gente quer ouvir Deus falar, o Nicodemos fala uma coisa muito interessante, reverendo Augusto Nicodemos, que é: você quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Eu quero ouvir Deus falar em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falar em voz alta. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, em contraponto a tudo isso que a gente falou. Bom, que são então os solas, os somentes, né? Os lemas da Reforma. Os 5 solas, sola Escritura, solo Cristo, sola Fide, sola Gratia, sola Deo Glória, são uma síntese de uma abordagem geral da Reforma Protestante. Interessante é que eles não foram elaborados diretamente pelos reformadores. Calvino não chegou sola Escritura, ou Lutero falou solos Cristo. Não foram elaborados diretamente por eles. Mas você pode ter uma abordagem disso mais de uma segunda geração ou terceira geração de reformadores. Isso vai aparecer muito mais no nosso contexto dentro do século XX. Recentemente, talvez há 50 anos atrás, a gente vai conseguir estabelecer os 5 solas da Reforma Protestante. Mas eles são fundamentais. Por que eles são fundamentais? Porque é uma maneira excelente para que a gente reconheça uma igreja verdadeiramente pautada nos princípios da Reforma. Então a gente tem aquilo que a gente chama de até bases da fé cristã, né? Até eu brinco muito na escola dominical e falo: cuidado, nem tudo é heresia. Heresia é quando a gente mexe na espinha dorsal da fé cristã. As outras coisas são periféricas, dá para a gente ter uma discordância.
Mas dentro daquilo que a gente chama de base, aí a gente pode colocar assim os solas e colocar o credo apostólico, por exemplo. Se você fere isso, aí é complicado de chamar essa pessoa de cristã. Complicado de chamar essa pessoa de cristã. Os 5 solas são justamente isso, são uma síntese daquilo que a gente chama de lemas da reforma ou da abordagem geral da reforma protestante. Ele é importante para a gente reconhecer uma igreja verdadeiramente evangélica ou reformada, enfim. A gente vai agora definir os termos, né? Definindo termos. Sola Escritura, ou somente a Escritura, diz respeito ao fato de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que isso quer dizer, mãe? Quer dizer que a nossa vida como cristão, como jovem, como funcionário de um patrão, ou como militar, ou como advogado, ou como qualquer outro tipo de coisa que eu venha exercer, ela tem que ser regida pela Sagrada Escritura. A Bíblia é aquela que norteia, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É aquela que norteia a nossa vida no geral. Eu, como cristão, jamais posso ser conduzido por caminhos que não sejam regidos pelas Sagradas Escrituras. Ela tem que ser o crivo da nossa vida, ela tem que ser aquela que mede o nosso viver. Por isso que ela é a nossa regra de fé e de prática. A gente vive por fé e a gente aceita por fé, e a gente aceita também porque ela é racional, sim, mas a gente coloca tudo isso em prática, né? É aqueles teólogos novos que a gente conhece, que sabe tudo na cachola, mas quando você olha a vida dele, você vê que está totalmente em desacordo com aquilo que eles pregam, né? E teologia, ela só é teologia a partir do momento que ela modifica a nossa vida, a partir do momento que ela transforma a nossa vida. Senão, como diria as pessoas, ela vira apenas um teologuês, algo só para ser discutido, algo só para ser debatido, ou ser colocado uma treta no Facebook, ou fazer algum outro tipo de coisa. Mas a teologia, ela só é teologia quando transforma a nossa vida, quando muda a nossa vida. E o único meio, a Bíblia Sagrada é justamente o único meio pelo qual o homem é salvo. Isso é interessante, porque há muitas pessoas que querem anunciar a salvação sem abrir a Bíblia, né? Tem uma frase que é até atribuída esqueci agora o nome do São Francisco de Assis, que fala, viva o tempo todo o Evangelho, né? E, se possível, prega o tempo todo o Evangelho. Se possível, utilize palavras, né? Aí você atribui-se que dá para pregar a palavra ou o Evangelho sem que se utiliza a palavra de Deus. Isso é inconcebível. A Bíblia é a única revelação capaz de salvar o homem. Embora a gente possa reconhecer, a gente vai falar um pouquinho de revelação geral, revelação especial, embora a gente pode conceber isso, mas a nossa vida, ela tem que ser uma confirmação daquilo que a gente crê. Mas o que salva o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, da ira de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor, como está registrado pelos apóstolos e pelos profetas. E não há outra fonte de autoridade que esteja em igualdade ou superior a ela. A gente fala que a Bíblia tem autoridade intrínseca. O que significa? Que a autoridade é dela, porque ela, como palavra de Deus, tem autoridade em si mesma. Não precisa eu reconhecer a autoridade da Bíblia ou legitimar a autoridade da Bíblia. A Bíblia por si só já tem autoridade concebida pelo Senhor. Então a autoridade dela é uma autoridade intrínseca, né? Próximo, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto da Reforma Protestante, né? A Igreja Católica Romana havia se distanciado da Bíblia como autoridade intrínseca, como eu falei. Para eles, a autoridade da Bíblia era uma autoridade derivada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Igreja Romana tinha estabelecido, como a Igreja Romana fez, para eles fizeram um cano, deram um cano bíblico para a gente. Logo, a autoridade da Bíblia é justamente legitimada pela Igreja. A Igreja tem autoridade superior às Sagradas Escrituras. É isso que a Igreja Romana vai falar. Mas não. E o que eles falam? Se a igreja concebeu o cano bíblico, a autoridade da Escritura deveria estar sujeita à tradição, né? Sujeita à tradição, sujeita à igreja, sujeita à autoridade papal. Quem já ouviu a expressão ex cathedra?
é quando o Papa estiver na cadeira ali de governante, daquele que é a autoridade infalível, o que ele disser é palavra de Deus, né? E agora você tem isso expandido aos concílios, né? Os cardeais. Então, o que eles resolvem é palavra de Deus. E como que a Bíblia deve ser interpretada, então? A gente vai falar sobre isso também. Deve ser interpretada para eles segundo o que a igreja diz. A igreja fala que é assim, então é assim que nós devemos crer. O Papa falou que é assim, então é assim que nós devemos crer. O crer na Bíblia é de acordo com o que a igreja estabelece. Eu, como cristão, não posso ter uma interpretação lendo a Bíblia e vendo de acordo com o contexto, de acordo com o original. Não posso fazer isso, porque eu tenho que pensar conforme a igreja pensa. Aí, na visão dos reformadores, justamente não foi a igreja que concebeu a autoridade da Bíblia, né? A autoridade das Escrituras, ela apenas a reconheceu. Os livros já eram lidos e possuíam valor de Escrituras. Quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê que os livros já eram lidos nas igrejas. Paulo fala para que as cartas dele sejam lidas do meio da igreja, né? 2 Pedro 2,16, Pedro trata o escrito de Paulo, até fala que alguns ditos difíceis que os indoutos distorcem. Ele chama os escritos de Paulo de escrituras, né? Escrituras ali é justamente associado àquilo que já era reconhecido de forma formal, que era o Antigo Testamento. Timóteo também, Paulo cita uma passagem de Lucas 10,17 como escritura sagrada. Então aqueles livros eles já eram lidos, eles já eram examinados, eles já eram lidos inclusive nas reuniões públicas. Era algo muito comum entre os judeus, por exemplo, ler grandes trechos dentro da sinagoga. Eles liam grandes trechos dos evangelhos, não, mas da Torá, da lei. Então, o que Paulo está falando? Juntamente com as escrituras, vocês leem os meus escritos, leem os escritos que estão indo pelas igrejas, né? E as cartas, o que eles fizeram, na verdade? A igreja apenas reconheceu, segundo critérios de apostolicidade, critérios de ser comum no meio da igreja, critério de não ir em contradição com aquilo que já havia sendo escrito, né? Então você pode perguntar, mas teve alguns livros que saíram e sempre foram lidos, mas eles não obedeceram a alguns critérios estabelecidos. E um dos critérios justamente é o critério de apostolicidade. Ou deveria ter sido escrito por um apóstolo, ou deveria ter sido regido por um apóstolo. O apóstolo deveria ter sido aquele que cuidou para que aquele livro fosse escrito, aquele que regeu aquele livro, aquele que supervisionou a escrita daquele livro. Ele tinha que ter uma chancela apostólica, né? Próximo, por favor. Ou seja, os apóstolos eles sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, sabiam que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Então, o que a gente tem ali entre os reformadores e os romanos? A gente tem uma disputa por autoridade. Quem é a autoridade? A igreja, autoridade suprema. Não é que os católicos falam que a Bíblia não tem autoridade, não é isso. Mas quem é a autoridade suprema? A Bíblia para os reformadores ou a igreja para os romanos? Os romanos falavam a Bíblia possuía autoridade igual ou derivada da igreja, papos, concílios. E a igreja define a interpretação da Bíblia. Em contrapartida, os reformadores falavam que a Bíblia possuía autoridade intrínseca e era a igreja que fala com a autoridade que a Bíblia concedia. A autoridade da igreja, ela só é verdadeira e legítima porque a Bíblia concede isso. A gente vai ver isso mais à frente. E uma coisa interessante também é que Lutero, propriamente dito, enfatiza o chamado sacerdócio universal do cristão. Em distinção com os católicos, que acreditavam que isso era legitimado pelas autoridades, pelos cardeais, ou pelo Papa, né, ou pelos concílios, Lutero estabelece que, na verdade, o cristão verdadeiro, ele pode muito bem ler a Bíblia e ser tocado por ela, o Espírito Santo falar através do coração dele, e ele lê isso de maneira correta, analisando, é claro, os princípios que a gente chama de princípio de hermenêutica. Mas isso não tem pessoas definidas ou escolhidas por Deus para nos mostrar qual é a revelação do Senhor. Não, basta que você tenha uma Bíblia em suas mãos e você abra ela e você leia ela e você intercede para que o Espírito Santo possa mover o seu coração e possa fazer com que nós compreendamos o texto sagrado. O sacerdócio, ele é
universal de cada cristão. Quais são as consequências que a teologia romana traz nesse contexto? É justamente, a gente vai ver, vendas de indulgências, ou seja, a venda de perdão de pecados, né? Isso é uma dos grandes pontos para que aconteça as 95 teses famosas lá de Lutero. A bula papal, ou papa concedendo justamente algumas delimitações ou apropriações, ou ele podendo fazer aquilo em nome de Deus. Mediação dos santos. Interessante que os santos aparecem justamente num contexto em que a missa, um dos sacramentos da Igreja Católica, era toda em latim, a língua acadêmica, e o povo não conseguia compreender nada do que estava sendo lido, nada da homilia, nada. E os santos aparecem justamente nas paredes para que fosse algo mais didático. As pessoas olhassem os santos e vissem que, então aquele é Paulo, aquele que fez isso e tal, aquele é Pedro, São Pedro. É justamente uma forma mais didática para que o povo leigo pudesse compreender um pouco daquilo que estava sendo dito. Essa foi a ideia inicial, mas depois as coisas foram se intensificando. Aí passaram a ser mediadores, passaram a ser aqueles que possuem crédito, aqueles que possuem graça, e eles cediam graças a graça àqueles que orassem a ele, aqueles que dessem oferta, sacrifícios, enfim. Veneração e intercessão de Maria, né, como mãe de Deus, aquela que tinha privilégio, né, diante do Cristo. A doutrina do purgatório, que também é muito comum, né? Salvação através do batismo, isso causava uma grande apreensão entre as mães naquela época. Você tinha que nascia e já tinha que levar para o batismo, porque se morresse, não fosse batizado, não estaria salvo. Então era importante que fosse batizado logo. E como eu falei, a missa em latim, os fiéis não tinham acesso às escrituras e nem mesmo a missa em sua própria língua, né? Eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam entender a homilia, não conseguiam entender o que o padre falava, enfim. Próximo, por favor. Já os reformadores vão tratar a Bíblia como... a Bíblia não era um livro a ser aceito pela autoridade da igreja, mas a revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Como eu disse, a questão do sacerdócio universal. A Bíblia é Deus falando diretamente, de forma clara, de forma que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar para nós. A Bíblia é isso, é Deus falando ao povo, e Ele usou os profetas, usou os apóstolos, para que pudesse escriturar as palavras de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente também. Por isso a necessidade de se traduzir a Bíblia para a língua vernacular. A primeira coisa que Lutero faz é justamente traduzir a Bíblia para o alemão. É interessante que Lutero é inclusive aquele responsável por colocar a gramática alemã em dia, né? Aquele que é o responsável pela gramática, é um dos grandes escritores do alemão, daqueles referência, né? E é justamente traduzir para o alemão que vai fazer com que o povo tenha acesso. Aí você tem também o advento da impressão, né? Ou da mídia, no caso da imprensa, da imprensa, que facilitou com que os escritos de Lutero fossem propagados. Então era importante que eles tivessem a Bíblia em sua língua vernacular, a língua do povo, a língua que todos compreendessem. Lutero não é responsável somente por isso. Por exemplo, na questão do culto, Lutero faz com que algumas cantigas da época, ou algo que fosse mais folclórica, fosse introduzida dentro do culto luterano. Isso facilitaria com que justamente a mensagem reformada, a mensagem da reforma, fosse difundida e dissipada para aqueles povos. Então ele tem uma visão... Lutero, ele era músico, né? Tocava laúde, flauta, então ele tinha uma concepção diferente, por exemplo, de Calvino com relação à área musical. Ele queria colocar... Ele contratava compositores, contratava pessoas para que pudessem escrever hinos, né, para o culto luterano, dentro de canções folclóricas, canções que as pessoas estavam habituadas e eram familiarizadas. Com isso, todos tinham acesso ao texto sagrado, podendo por si mesmo, através do testemunho do Espírito, interpretar a Bíblia.
A gente está assim aqui. Falamos de autoridade, menos urgência, assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre revelação especial e revelação geral. A gente falou que a Bíblia é justamente a voz de Deus diretamente ao ser humano, ao homem. A Bíblia não é a única revelação de Deus ao homem, isso é interessante frisar. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através da consciência. Todos nós possuímos a consciência de que existe um Deus e que estamos em débito com esse Deus. Deus se revelou na natureza dando testemunho de si, ou seja, a gente tem aquilo que a gente chama de revelação geral. Por mais que Deus tenha se revelado na natureza, a natureza não é capaz de mostrar que Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores e que o seu Filho morreu uma morte vexatória e que somente através dele, reconhecendo que ele é o nosso Senhor, isso a natureza não fala. Por mais que pela natureza seja suficiente para que nós sejamos condenados, né? Romanos 1 vai falar isso. É suficiente para que nós sejamos condenados, mas ela não foi feita para que nós sejamos salvos, né? A salvação só vem através da revelação especial, e as Sagradas Escrituras é a revelação especial de Deus, a única capaz de nos salvar da ira de Deus, pois nela está a revelação do Filho. Então, se salvação está no Filho, a gente precisa ir ao Filho para ser salvo, e para ir ao Filho para ser salvo, a gente precisa buscar aonde o Filho é revelado. E Hebreus fala isso, né? Que agora Deus revelou falando pelo Filho. O Filho é a revelação plena, é a plenitude da revelação. É interessante que algumas pessoas tendem a querer Jesus rejeitando a Bíblia Sagrada, ou rejeitando as Sagradas Escrituras. Isso é impossível, porque tudo que a gente sabe sobre Jesus e o que ele fez por pecadores está na Bíblia Sagrada, está nas Sagradas Escrituras. Se a gente não olha para a Sagrada Escritura, a gente está vendo um outro Cristo, a gente está vendo um outro Cristo, não está vendo o Cristo das Sagradas Escrituras. Existe o Cristo verdadeiro, e a gente viu isso no carnaval agora, e existe o Cristo que as pessoas dizem ser moldados à sua imagem e semelhança. A pessoa, eu vejo que o Cristo é aquele dos pobres, sim, mas será que é só isso? Será que é somente isso? Qual é a completude revelada nas Sagradas Escrituras? Então, o Cristo que a gente adora é o Cristo das Sagradas Escrituras, e é por isso que Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. João 5,39, o Senhor fala que todas as Escrituras, ou o Antigo Testamento, testemunha dele. Justamente o Antigo Testamento aponta para a obra e a pessoa de Jesus. Então, tu já viu pessoas falando assim: não, eu não gosto muito do Antigo Testamento não, que o Antigo Testamento é meio mal, Deus matava, fazia isso, tinha aquele negócio todo de não sei o que, gerar sacrifício, boi, bode, não entende muito, né? Aí eu gosto do novo, Davi. Eu gosto do novo, que o novo é amor, é Jesus amando, é Jesus se dando, se entregando em sacrifício. Mas quem vê isso não entende uma teologia bíblica, uma teologia onde de Gênesis a Apocalipse fala do Cristo e aponta para ele, aponta com tipos apontando para que aquilo seria consumado em Cristo e apontando justamente para a obra que ele faria, para a sua pessoa. Então o Antigo Testamento está todo envolvido de Cristo, todo envolvido de Cristo. A questão é a gente conseguir entender e ler o Antigo Testamento com a ótica do cristianismo. E isso, aquele texto de 2 Coríntios 3,18 vai falar que a gente precisa ser justamente desvendado, o véu precisa ser retirado de nós. E é por isso que os judeus até hoje não conseguem compreender o Antigo Testamento como aquele que aponta para Jesus, aquele que mostra Jesus em todos os seus escritos, né? Para isso a gente precisa ser desvendado, ser retirado o véu, né? E voltando naquele ponto, por isso que algumas pessoas falam que Cristo é a chave hermenêutica. Já ouviu falar isso? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Qual o problema disso? O problema é que às vezes a gente tende a querer forçar a barra para encontrar Cristo naquele ponto. Então a gente molda, nem toda passagem vai estar Cristo lá, ou de alguma forma ele vai estar lá, ou a palavra vai estar lá, ou aquilo, a gente acaba forçando a passagem para querer trazer algo envolvido com uma cristologia, mas nem sempre.
O que a gente tem que fazer é entender justamente a passagem como um todo, para ver como aquilo mostra a glória de Deus dentro da sua revelação em Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas, então, o que são as Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, inerrante, infalível, a gente leu no texto, clara e objetiva aos homens, sem a qual é impossível o homem ser salvo. É interessante que ela é inerrante, porque ela não pode errar, mas ela só não pode errar porque ela é infalível. Como Deus é infalível e não falha, a palavra dele também não pode apresentar falhas. Como Deus não erra, a palavra dele não pode errar. E a palavra de Deus, ela é clara. Você pode falar assim, mas Michael, tem alguns pontos ali que eu não entendo, que é meio difícil de compreensão. Sim, isso não significa, ser clara não significa que ela é fácil de compreensão. O que a gente precisa fazer é ler com a ótica que a gente chama em hermenêutica de vencer os abismos, né? Os abismos culturais, abismo filosófico, abismo temporal. Tem alguns abismos da palavra de Deus para nós no século 21. Então a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa orar para que o Espírito Santo venha em nós com força, com poder e nos revele aquilo que já está escrito na palavra de Deus. E os autores bíblicos foram inspirados. Pulei um. Ela é fruto de um processo de inspiração divina, né? Isso é interessante porque inspiração significa soprar. Às vezes a gente acha que a Bíblia é inspirada no sentido que ela inspira, mas não, ali o sentido é de soprar. Deus soprou o seu fôlego, o seu hálito, o seu vento em palavras para que essas palavras tenham vida. Então foi isso que Deus fez. Ele soprou. Quem são inspirados no sentido de inspirar e ser cheios são os apóstolos e os profetas, aqueles que escreveram a palavra de Deus. E eles escrevendo a palavra de Deus, aquilo é inspirado. E não somente a Bíblia é inspirada, como toda a palavra é inspirada. Eu vou falar agora sobre a inspiração é verbal e confluente, né? O que significa? Verbal é justamente falar que cada palavra que está lá. Aí você fala, mas a Almeida 21 é inspirada? Não. Que é inspirada justamente o que a gente chama de originais, ou os autógrafos. Esses autógrafos não existem mais. Aquele que saiu da pena de Paulo. Mas graças a Deus, aqueles que fazem esses estudos, os bibliologistas, né, eles conseguem trazer, pelas suas infinidades de cópia, trazer justamente aquilo que possivelmente, ou com poucas margens de erros, pouquíssimas margens de erro, não vai comprometer o texto como um todo, mostrar que aquilo era o que estava lá na pena de Paulo. Isso é interessante, ou na pena de Pedro, enfim. A inspiração é verbal, ou seja, as palavras são inspiradas, e ela é confluente. O que significa confluente? Significa que a Bíblia é tanto um livro divino, que é Deus que inspirou, mas ela também é um livro humano. Porque Deus, ele não fala assim, vou pegar ali com Paulo, eu vou falar ali que a inspiração não é mecânica, eu vou ditar palavra por palavra até que ele fale exatamente aquilo que eu quero. Não, isso aí não é inspiração confluente. Inspiração confluente é justamente Deus utilizar de propriedades que aqueles autores bíblicos tinham para transmitir a sua mensagem, mas respeitando ou utilizando-se daquilo que eles poderiam oferecer. Você vai ver personalidades de Paulo dentro do texto, você vai ver personalidades de Pedro, você vai ver aquele ganho cultural que Paulo tinha como aquele que era da ordem judaica, né, fariseu, como aquele que tinha um pleno conhecimento de filosofia grega, aquele que conhecia bem o que ele estava falando. Então você vai ver Deus utilizando-se dessas propriedades dos autores bíblicos para transmitir a sua mensagem. A inspiração não é mecânica, não é ditado, não é Deus ditando palavra por palavra, mas aquelas palavras, quando saíram da pena dos autores, ela se tornou inspirada. Então tudo que Paulo disse é inspirado? Não, somente aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. E por se tratar de um livro divino humano, precisamos obedecer ao princípio da reforma, que é orar e labutare, que é justamente, nós precisamos orar para que nós possamos compreender o texto. Se a gente não orar, a gente não vai compreender. Se o Espírito Santo não intervir nesse processo, a gente não é capaz de compreender o texto por nós mesmos. Isso é impossível, é impossível. É por isso que você vê muitos grandes teólogos
que na verdade tem uma vida totalmente contrária àquilo que o cristianismo estabelece. Porque se a vida dele não for uma vida de oração, uma vida buscando ao Espírito que inspirou os autores bíblicos, a gente não vai conseguir compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar. E o labutare justamente da labuta, do trabalho, de se buscar aquilo que estava no contexto histórico, daquilo que estava dentro da personalidade de cada autor, buscar a parte mais exegética do texto, a parte mais gramatical do texto, enfim, realmente trabalho duro. A gente precisa orar, mas precisa trabalhar duro para entender justamente o que aqueles autores estavam querendo dizer para o público original. Deus é condescendente ao homem. O que isso significa? Significa justamente, você pode falar assim, Michael, mas Deus se revelou através de palavras, isso é possível, Deus não é infinito. Mas como diria Calvino, Deus balbucia aos nossos ouvidos. O que está escrito na palavra de Deus é gugu dadá, é Deus falando a bebês. Nós somos esses bebês, e o que a gente ouve ali é justamente Deus se condescendendo a nós, ou descendo até a nós, para que nós possamos compreender. Tudo que está na Bíblia é a revelação de Deus incompleto? Não é completo, porque senão a gente estaria dando finitude a um Deus que é infinito. Isso é impossível. Mas o que está na Bíblia é suficiente para a nossa salvação. É suficiente para que a gente seja aperfeiçoado a toda boa obra. É suficiente para que a gente tenha uma vida com Deus. É suficiente para que a gente viva uma vida em comunhão com os nossos irmãos. É suficiente para que a gente possa pregar a salvação a todo mundo. É suficiente para que o Evangelho gere vida em nós. É suficiente para que a gente viva uma vida para a glória de Deus. Por mais que aqui não esteja toda a revelação do Senhor, porque não é necessário isso, não é necessário. O que está aqui é mais que suficiente, é mais que suficiente. Opção na mecânica, condescendência, ok. Agora a gente vai falar da constituição da igreja, né? A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso é interessante. Os apóstolos e os profetas são aqueles que foram inspirados para escrever o texto bíblico. O que significa? Que o que eles disseram fundamenta para que a gente possa construir a igreja, para que a igreja seja edificada, ou seja, sustentada pelas palavras dos apóstolos e dos profetas. E o mesmo texto vai falar que Deus deu ministérios para servir a igreja. Os apóstolos e profetas foram aqueles que confirmaram a palavra de Deus e pregaram a palavra de Deus. E o que a gente tem entre pastores, a tradução vai falar pastores e mestres e evangelistas, só que a melhor tradução ali é para pastores mestres, pastores que são mestres e evangelistas. O que isso quer dizer? Os apóstolos fundamentam e os profetas também. Os pastores mestres e os evangelistas pregam conforme os apóstolos e pregam conforme os profetas disseram. Então o trabalho do pastor mestre e o trabalho do evangelista é anunciar a mensagem do evangelho segundo está descrito na escritura, e não descobrir um algo a mais, ou não descobrir um algo novo, não querer inventar coisas. Não, o trabalho é transmitir, é aquele que é voz de Deus, aquele que é arauto, aquele que anuncia a mensagem. Então o pastor mestre e evangelista é justamente esse que anuncia segundo aqueles que estabeleceram os fundamentos, ok? E a ênfase, isso mostra justamente a ênfase do ministério pastoral, que é o ensino e a pregação. Isso é interessante também. Em dias que a gente vê pastores que não, dou glória a Deus que não é o caso dessa igreja, mas pastores que não sabem nada de Bíblia, ou então que pregam a Bíblia de maneira errada, ou de maneira equivocada, esse não é o principal ênfase do ministério pastoral. A principal ênfase é ser dedicada ao ensino, a ser dedicada à pregação. É por isso que você vai ver no livro de Atos sendo estabelecido algumas pessoas para cuidarem das logísticas, que a gente chama de diáconos, né? Quando estabeleceram os diáconos, aqueles que cuidariam dos enfermos, aqueles que cuidariam da igreja como um todo, que estariam mais dispostos às visitações. Enfim, os pastores são aqueles que são dedicados ao ensino, embora o ensino não seja a única propriedade do ministério pastoral, mas é a principal. Como eu botei ali, nem todo mestre precisa ser pastor, mas todo pastor precisa ser mestre.
é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual é impossível você ser pastor. O pastor ele tem que ser um cara que prega a palavra, aquele que tem a palavra como verdadeira, aquele que tem a palavra como alegria, com prazer, e que busca compreender os textos a cada dia mais, ok? Agora a gente vai falar sobre, não é church não, tá? É só o slide mesmo. Centralidade da... Volta lá um pouquinho, por favor. Centralidade do culto reformado. Pode passar, por favor. Já deu umas 3 horas, sentindo sede? Uma diferença entre luteranos e reformados está justamente na centralidade do culto. Os luteranos, que também são oriundos da reforma, a mesa da comunhão, a mesa da Sagrada Eucaristia, ela está no centro do culto. O que significa? Que os sacramentos é a centralidade do culto, a mesa é a centralidade. Para os reformados, não, a centralidade é a pregação. Por isso que você vai ver em algumas igrejas, ou na maioria das igrejas reformadas, o púlpito está no centro da igreja, porque é justamente isso, é a pregação ser central ao culto público. É interessante porque quando a gente vem de um contexto mais pentecostal, alguns de neopentecostalismo ou de outros contextos, a gente participa de cultos com uma liturgia gigante. Aí você participa de uma liturgia de 2 horas, de 2 horas e meia, nem sei se é uma liturgia porque não tem muita ordem, né? Mas enfim, e quando você vai para uma igreja reformada, que o culto acaba no máximo 1h30, você fala assim, mas culto rápido, né? Não, porque o culto é justamente centrado na palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre princípio normativo, princípio regulador, e você vai ver que tem uma centralidade, e a centralidade é a pregação. Qual é o que ocupa maior tempo aqui no culto da igreja, pastor? É a pregação. A pregação é aquilo que tem maior tempo na igreja, aquilo que toma maior tempo, porque a gente coloca em prática o sola escritura. A escritura estando acima dos demais. No culto reformado, interessante ali primeiro também, longas leituras do evangelho e do saltério no culto público. Isso era uma prática comum nas igrejas reformadas. Hoje se perdeu, né? Você não tem muito grandes leituras, lendo 2, 3 capítulos dentro do culto público, ou o salmo sendo lido de maneira constante, de maneira fiel, né? O que a gente tem rápidas leituras, vamos para o louvor que anima, que traz alegria, e se sobrar tempo, 20 minutinhos lá no final, o pastor prega uma mensagem reflexiva ali, rapidinho, para que não seja muito enfadonho também, não seja muito longo, e as pessoas não vão embora, não durmam, enfim, né? Mas essa não é uma característica. Lembra-se que a gente está se afastando de uma tradição da reforma, mas essa não é a característica de um culto da reforma, oriundo da reforma. Longas leituras do evangelho eram feitas do saltério também. Isso é importante para nós jovens, buscar ler a Bíblia em conjunto também. Às vezes fazer pequenos grupos para poder ler livros pequenos, ou ler algum trecho da Bíblia, e ler e meditar acerca daquele texto, e colocar isso dentro das nossas reuniões. Aqui eu vi que é uma prática, né? No culto reformado, isso é importante, nós lemos as Escrituras, nós cantamos as Escrituras, nós oramos as Escrituras, nós vemos as Escrituras através dos sacramentos e nós pregamos as Escrituras. Então a Escritura, ela está no meio, no começo e no fim do culto. Ela não é anexo, não é algo, se tiver um tempinho a gente bota ali a Bíblia. Não, ela está em todo o tempo, seja cantando, seja pregando, seja lendo, seja vendo através dos sacramentos. Quando a gente tem um batismo, a gente está vendo justamente ali a inclusão, para nós presbiterianos, né? A inclusão daquela pessoa no seio da igreja, ou daquele bebê, ou daquela pessoa que está tendo uma profissão de fé. Na mesa a gente está vendo a comunhão da igreja, levada pelo sangue do Cordeiro, aquele que nos tornou um com ele. Então tudo isso são as Escrituras, ver as Escrituras, a Escritura está no meio, no fim, em todo o tempo. Isso é o outro ponto que é muito importante. Sermões expositivos em detrimento dos outros tipos de sermões. A gente que faz teologia, a gente sabe que existe o sermão textual, 3 pontos,
tem o sermão temático, né? Tem o sermão, mais um aí, pastor, sermão textual, temático e o expositivo, né? Histórico, biográfico, sermão biográfico, e tem aquele sermão mais pentecostal que é o revelação, né? Revelacional. O cara pega uma palavra e inventa alguma coisa e tira alguma coisa daquela palavra isolada. Eu já vi alguns falando disso também. Mas enfim, o sermão expositivo é o mais adequado dentro de uma igreja que preza pelo sola escritura. E vocês vão entender por que ele é o mais adequado. Por que os sermões devem ser expositivos? E agora eu não digo somente você expor ele, porque às vezes a gente transforma, a gente lê verso a verso, às vezes a gente tem que entender que sermão expositivo é aquele que é lido e explicado verso a verso, mas nem sempre. Às vezes a gente pode transformar um verso a verso num sermão temático também. Aí eu pego um trecho e Jesus é o caminho, eu começo a falar o caminho, que o caminho é isso, tal, a verdade, aqui agora eu vou falar sobre verdade, isso, aquilo outro, aí vai a vida, aqui é a vida, que Jesus veio para dar vida e tal, mas eu não estou colocando aquilo dentro do seu contexto, explicando aquilo que o autor estava dizendo para um destinatário, aí sim, a partir daí, tirar as conclusões práticas para a igreja. Então, o sermão expositivo, nem sempre o fato de eu fazer isso verso a verso, significa que eu estou fazendo um sermão expositivo. Primeiro, ele oferece uma carga instrucional do texto muito maior. O que isso significa? Que a gente passa a conhecer mais o texto bíblico. O sermão expositivo possibilita que eu compreenda melhor o texto. O contexto é explicado, às vezes o autor é explicado, às vezes uma introdução daquela passagem é feita, às vezes a gente consegue colocar aquela situação ali que ele está falando dentro de uma outra, explicar verso às vezes, ponto a ponto, o que ele estava querendo dizer, o que ele não disse, que às vezes é importante também dizer. Então a gente vai conhecer mais o texto e o seu contexto. O segundo ponto é que evita que o pregador fale de si ou conte historinhas engraçadas para entreter o auditório, né? Às vezes tem aquele cara que começa com uma história, o sermão, né? Ou começa com uma brincadeira, ou começa com uma coisa diferente, ou faz uma dinâmica que está em moda também. Enfim, isso aí não é sermão expositivo. No máximo que a gente deve fazer é uma contextualização daquele sermão. Mas evita que o pregador fale de si. Normalmente, nos outros tipos de sermão, a gente consegue moldar mais aquilo que a gente quer falar pelo texto, né? O sermão expositivo é mais difícil de fazer isso. O cara que conseguir fazer, ele é muito bom, porque ele te prende ao texto, ele te coloca no texto. Aí tal, prende o pregador ao texto bíblico e este passa a moldar a sua pregação, e não a pregação moldar o texto bíblico. O sermão temático, o sermão textual, é mais fácil eu fazer isso. Nunca falta texto à pregação. Sim, às vezes acontece com o pregador que ele fala: já falei sobre graça, já falei sobre arrependimento, já falei sobre nova criatura, já falei sobre Apocalipse, o arrebatamento da igreja, já falei sobre as bases do evangelho. Acabou, vou pregar o que agora? Só que o sermão expositivo, ele evita isso, porque você lê o primeiro capítulo, depois tem o segundo, e depois do segundo tem o terceiro, depois do terceiro tem o quarto. É impossível acabar com aquilo que a gente vai pregar, porque a palavra ela não se esgota, né? Então, se faltar texto para pregação, é porque tem alguma coisa errada. E evita que a personalidade, a oratória do pregador seja essencial para o sermão. No sermão temático eu consigo, se eu for um bom orador, uma pessoa que fala bem, as pessoas vão gostar da minha pregação. No sermão expositivo, a minha oratória não conta muito. Conta que eu tenho na cuca aqui, o que eu estudei, o que eu preparei durante a semana, o que eu busquei em comentários, em auxílios, enfim. É interessante que às vezes, como que a gente consegue enxergar isso? Ao invés de a gente dizer: nossa, que pregador incrível, Reverendo Oreb é um pregador incrível. Ao invés de a gente dizer isso, um sermão que é legitimamente positivo, a gente diria: que passagem das Escrituras que fala aos nossos corações,
Que passagem rica, que passagem bíblica rica, que fala aos nossos corações. Então, ao contrário, você viu que o foco não está no pregador, o foco está no texto. Então, o sermão expositivo, o foco é no texto, e não naquilo que ele pode ou não fazer. Agora a gente está no método. Isso é um grande ganho da Reforma Protestante também. A Reforma Protestante resgatou aquilo que já se afirmava na escola de Antioquia. Só para falar que existiam duas escolas no período patrístico, que era escolas de interpretação. A escola de Antioquia era aquela que prezava por um método mais literal da Bíblia, e a escola de Alexandria, aquela que era mais voltada para o grego ali, para o pessoal da filosofia, era mais voltada para um método alegórico. E esse método alegórico ficou em voga durante toda a Idade Média ali. Antioquia não teve uma boa desenvoltura, acabou morrendo ali no meio, com algumas ressalvas, mas o método que estava sendo aplicado naquele contexto sempre foi o método de Alexandria, o método alegórico. Se for ver a pregação de Orígenes, as pregações são todas alegóricas, trazendo as parábolas de modo, umas aplicações muito diferentes, né? Então a Reforma resgata justamente essa interpretação literal do texto. A valorização o método histórico gramatical é justamente a valorização dos textos originais e o contexto sobre o qual aquela passagem está inserida, né? Histórico gramatical é o quê? Você vê aquilo que está por detrás, né? A parte histórica e a parte gramatical do texto, ou a sintaxe do texto. O pessoal que de português sabe. Quando você tem uma frase, você analisa. Aqui é uma oração subordinada, e aqui você tem o sujeito, aqui você tem justamente a palavra quer dizer isso, isso e isso, e dentro desse contexto a palavra pode dizer outra coisa. Então você analisar aquilo gramaticalmente e historicamente, a gente precisa trazer aquilo para dentro do seu contexto. E isso a gente tem dicionários para isso, tem comentários bíblicos para isso. Outro ponto é buscar o que o autor bíblico quis transmitir para o público original. Eu leio uma palavra aqui agora, leio um trecho da escritura e falo, mas eu acho que tem que ser assim, 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 assado, ou relativizar. Não, mas isso para você está adequado? Então está certo. Não é isso. Primeiro preciso reconhecer o que os autores bíblicos estavam dizendo para aquele público. Então o método histórico busca isso. Buscar qual era a ênfase do texto para aquele público, para que aí sim se façam as devidas aplicações, né? Aí você tem comentários históricos, culturais, introduções bíblicas para fazer esse tipo de trabalho. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é interessante, porque às vezes tem gente que fala assim, Michael, quebrei você que é calvinista, eu tenho uma passagem aqui que justamente vai de encontro com aquela ali que você está falando. Mas não basta fazer isso. Não basta eu pegar um texto e botar contra o outro texto. O método histórico gramatical não permite isso. O que a gente precisa fazer é harmonizar o texto como um todo. Eu tenho que falar por que aquela passagem está errada, e eu tenho uma outra para comprovar, e mostrar qual seria o ponto de vista daquela outra passagem que eu estou falando que está errada. Então não basta eu simplesmente dar um outro texto contra o texto, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando eu tenho, por exemplo, passagens que são mais obscuras, eu ilumino com trechos que são mais claros. É isso que eu faço, é isso que a gente faz, é isso que o método faz. É você iluminar com aquelas passagens que são mais claras. Aqui não diz tudo, mas tem uma outra passagem que diz. Tem uma outra passagem que eu consigo utilizar para poder iluminar aquilo e eu ter uma compreensão mais coerente do texto. Não é eu colocar um texto de frente ao outro. Diferente dos liberais, nós não nos aproximamos do texto suspeitando dele, ou suspeitando que aquilo é palavra de Deus, ou suspeitando que aquilo é correto, agora tem uma suspeita muito grande dos autores, né? Isso não foi Paulo, isso não foi fulano, isso não foi mas olha só, tem a suspeita, né? Mas nós que cremos no método, que utilizamos o método histórico gramatical, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. É a partir daí que a gente faz a teologia. Primeiro a gente admite e depois a gente busca justamente fazer a nossa teologia em cima desses princípios que a Bíblia é inerrante e infalível. E o método histórico-gramatical busca vencer os abismos, que eu falei anteriormente, que nos separam do texto. Você tem um abismo histórico, você está no século 21, você não quer compreender o texto com a luz do século 21. O texto foi escrito há 2000 anos atrás, isso é o Novo Testamento. O Antigo Testamento você pode botar aí 3.500,
ou até mais. Então você tem um abismo histórico muito grande, você tem abismo cultural, eram culturas diferentes, o Oriente Médio, você tem outro contexto cultural, você tem um abismo filosófico, a filosofia que era por detrás não é a filosofia de agora, não é o mesmo pensamento em que você tem hoje a deturpação dos conceitos das mulheres, ou daquilo que da família, enfim, hoje é uma filosofia diferente, então você tem que usar a ótica daquela época, para poder vencer esses abismos, e um abismo que é importante, que é o linguístico. Se você lendo traduções, você já fica complicado, porque tem traduções que diz de uma forma, outra tradução já diz outra, e outra já diz outra, na mesmo português, feita por pessoas do nosso país. Imagina vocês tentando entender um trecho das escrituras que foi escrito em aramaico, que é uma língua morta. Como é que você faz isso? Graças a Deus que o Novo Testamento foi escrito em grego, que a gente ainda consegue, se bem que é um grego koiné que não tem mais tanta utilização, mas são abismos que a gente precisa vencer, e o método histórico-gramatical faz justamente isso. Agora a gente vai falar como as escrituras, eu errei ali na escritura, como as escrituras regulam o culto público, né? O que a gente vai chamar de princípio regulador e princípio normativo, né? Como é que as escrituras regulam o culto público, né? O princípio normativo é justamente aquilo que muito utilizado pelos luteranos também, que se a Bíblia não proíbe, pode-se utilizar no culto público. Ah, Maico, a Bíblia não está falando nada de prancha de surf no culto, eu posso usar. Vela, não está falando nada de vela, então eu posso usar vela. Não está falando nada se a gente pode botar uma bola de futebol aqui e jogar uma bola, então a gente pode botar uma bola de futebol. Não está falando nada de teatro, por exemplo, posso fazer um teatro. A gente nunca viu nem os reformadores, nem os apóstolos, nem os profetas fazendo isso, mas a gente faz, porque não está escrito que não pode, então se não pode eu posso fazer, né? Isso é o princípio normativo. O princípio regulador não. A gente só faz aquilo que a Bíblia prescreve. Isso é fácil entender. Por exemplo, quando eu quero dar um presente para minha esposa, eu não posso dar um presente para ela segundo aquilo que eu acho que ela vai gostar, ou aquilo que eu acho. Eu falo, não, isso é interessante, gostei desses VTs aqui do jogo do Flamengo lá na era do Zico, que ela vai gostar muito. Posso até ter boa intenção, posso até estar de coração puro, mas isso não significa que ela vai gostar. Imagina Deus, nós com o nosso pensamento caído, limitado, com pensamento que a gente não consegue alcançar os seus pensamentos. Logo, para a gente agradar a Deus, a gente precisa fazer aquilo que está descrito, aquilo que Ele fala que agrada a Ele, e não aquilo que está na nossa cabeça, por mais que não esteja uma ordem negativa para que aquilo não seja feito. Então, o princípio regulador é isso, só é colocado como elementos de culto, né? Eu vou falar sobre isso também ali, elementos de culto, aquilo que a Bíblia prescreve. Diferente, por exemplo, das circunstâncias, né? E dos circunstanciais. Não está escrito na Bíblia se a nossa reunião hoje tem que ser às 18 horas, ou às 17 ou de manhã, mas se tem um bom senso, né? Se botar 7 horas da manhã aqui, só vem o Marlon, que é militar, e vai chegar cedo, mas o restante vai dormir até tarde, não vai conseguir vir. Ou se a gente faz 2 reuniões no domingo ou uma só, ou se a gente utiliza microfone ou fala a voz audível, ou se a gente tem o piso branco ou o piso... Não, isso aí são circunstâncias. Agora, aquilo que eu coloco, que é oração, leitura da palavra, contribuição para ofertas, sacramentos, cânticos, né? Pregação, isso são elementos de culto. Agora, se eu vou utilizar um teclado para acompanhar, ou talvez um violão, aí é circunstância. Isso aí vai depender muito do contexto local, ou do contexto daquela comunidade em si. Isso tem uma diferença muito grande para quem veio, como eu falei, de outro contexto evangélico, né? O culto é simples, o culto reformado é um culto simples, é um culto rápido no sentido de que tem poucos elementos. Não vamos abrir hoje aqui para grupo de coreografia da igreja tal, ou festa das coreografias, ou festa de teatro, botar um teatro no meio, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou dar oportunidade, ou fazer as irmãs contarem testemunho da sua vida. Isso não é o princípio regulador. O princípio regulador é justamente colocar aquilo que a Bíblia prescreve, né? E a simplicidade, agora botei um ponto ali meio polêmico, que é a salmodia exclusiva. Algumas pessoas vão falar, não, mas como a gente só coloca
aquilo está descrito na Bíblia, então a gente tem que só cantar os salmos. Outras pessoas falam, não, mas a gente vê lá, salmos e cânticos espirituais, então eu posso cantar o inário desde que seja bíblico, então eu posso cantar hinos worship, né, desde que seja bíblico, ou posso cantar umas outras coisas desde que seja bíblico, ok? Aí vai depender muito dessa circunstância. Alguns são até mais radicais, não sei se vocês têm reparado isso, e falado que não pode nem instrumentos na igreja, porque o instrumento era algo contextualizado dentro do Antigo Testamento, logo agora estamos numa nova aliança e a nova aliança não contempla instrumento, então o louvor ele tem que ser a capela. Alguns chegam até esse ponto, mas aí eu botei só esse ponto da salmodia exclusiva ou não. O meu ponto de vista é que os salmos têm que ser a maior dieta da igreja. Porque entre cantar um salmo e cantar um hino, por melhor que ele seja, é melhor cantar a Bíblia. Entre ler o livro do John Piper, ou ler o livro da Augusto Nicodemos, ou ler o livro de qualquer outra pessoa renomada, que é muito bom, e ler a Bíblia, qual que a gente prefere? A Bíblia. Então a dieta da igreja tem que estar pautada em cantar as Escrituras. E o salmo foi feito para isso, ok? Agora, se é exagero ou não, vai depender dessa circunstância. Tem tempo? Eu tenho algum tempo, hein? Não, eu tenho mais quanto tempo? Falou que eu tenho mais 3 horas aqui só. Mas eu prometo que não vou chegar a 2 horas e meia lá do retiro, prometo. Estou sabendo, a primeira coisa que ele me falou, você tem até 2 horas e meia, porque o recorde é do meu pai, não pode passar. Só a escritura não é nuda escritura, isso é importante também. Nuda escritura justamente é o mesmo que a escritura desacompanhada ou sem auxílio. Quando a gente fala de sola escritura, eu não estou falando que eu não preciso de outras fontes ou outras coisas para poder entender as escrituras, ou comentários, ou outras fontes de autoridade. Não, eu posso olhar a tradição, eu posso olhar aquilo que a igreja fez, que a gente chama de confissão, posso olhar essas coisas sim, e o sola não é escritura sem auxílio. Eu coloquei a frase que é atribuída a Calvino, mas eu tento enxergar mais como a Clemente de Alexandria, que toda verdade é verdade de Deus. O que significa? Que não necessariamente toda verdade é somente o que está escrito na Bíblia. Sim, toda verdade é o que está escrito na Bíblia. Aqui é a única verdade que a gente reconhece como verdade absoluta, ok? Mas eu posso ter verdades no mundo que são coerentes com a Sagrada Escritura e que não necessariamente vai ser dita por um cristão. Quando a gente, por exemplo, vê uma obra de arte, aquela obra de arte é legítima, eu considero aquilo como uma verdade, como algo procedente da graça comum de Deus. Quando alguém fala que, não cristãos falam que nós precisamos amar os nossos filhos, respeitar uns aos outros, sim, eu posso conceber aquilo como uma verdade, que a Escritura ratifica aquilo, confirma aquilo, mas nem toda a verdade está contida apenas nas Sagradas Escrituras, mas ela pode estar em outro lugar desde que ela seja crivada, ou confirmada, ou ratificada pela Bíblia Sagrada. Isso significa o quê? Que toda a área do conhecimento deve ser julgada à luz da verdadeira verdade de Deus, que é a Bíblia. Às vezes a gente vê uma pessoa profissional falando algo e a gente fala, não, aquilo é um profissional falando, e a gente legitima. Mas para aquilo ser verdade, tem que ser confirmada pela Bíblia. A Bíblia é quem julga todas as áreas da sociedade. O problema do julgamento é quando a gente julga fora da Bíblia. Mas quando a gente julga segundo a sã doutrina, a gente está julgando correto. Passar a Bíblia realmente em todas as horas da nossa vida. Será que o nosso relacionamento tem sido de acordo com a Bíblia? Será que aquilo que eu estabeleço como comunhão com os irmãos tem sido de acordo com a Bíblia? Então a ideia é essa, é colocar a Bíblia como um norte para a nossa vida, como um centro para a nossa vida. E as áreas do conhecimento, seja matemática, seja história, seja geografia, seja arquitetura, seja engenharia, tudo isso ela pode estar impregnada de falsos conhecimentos, mas também pode ter justamente ensinos corretos que são coerentes com a verdade de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Isso serve para tudo, política, serve para entretenimento, artes, tudo tem que ser julgado pela Bíblia Sagrada. E como eu disse, a graça comum possibilita que não cristãos produzam e digam verdades, né?
É o Senhor que possibilita isso através da sua graça, porque a nossa imagem e a nossa imagem não foi totalmente destruída com o pecado, mas ela foi turvada. A imagem é turva, mas isso possibilita que o ser humano ainda tenha consciência de que existe um Deus, consciência em produzir coisas boas, consciência em amar ao seu filho, amar verdadeiramente, consciência em fazer coisas belas, embora a gente saiba que à luz do juízo de Deus, isso é apenas trapo de imundície. O que a gente precisa é que isso seja levado, conduzido pelo mediador verdadeiro, que é Cristo Jesus. Então, quando isso passa por Cristo, essas obras chegam até o nosso Senhor como obras verdadeiras. Ok? Próximo, por favor. Falei agora tradição, né? Então tá certo, isso mesmo. Ok. A tradição é só na Escritura, rejeita a tradição, já que é somente Escritura. Eu rejeito a tradição? Não, pelo contrário, ela valoriza a tradição, desde que a tradição esteja em acordo com as Sagradas Escrituras. É isso que é importante frisar, não é aquilo que a gente falou no início, tradicionalismo, né? Onde o cara se agarra àquilo, sempre foi feito assim, então não. Então eu não vou me ligar àquilo que a Bíblia diz, porque a tradição sempre falou assim. Não, a Bíblia confirma a tradição, desde que ela esteja em acordo. E a tradição é fundamental para a interpretação bíblica, porque ela nos impede de cometer excessos e exageros, né? Isso é importante. Sabe aquele cara que fala assim: Mike, cheguei hoje, eu li um trecho da Bíblia aqui, eu vi uma coisa que ninguém nunca viu. Isso aqui é novo, veio para mim aqui agora. E aí você olha, tá, mas ninguém nunca. A gente tem 2000 anos de cristianismo, mais o tempo todo de judaísmo. Será que ninguém nunca pensou dessa forma? Você é o primeiro. Tem alguma coisa errada nisso, né? Alguma coisa errada, como eu disse, a função nossa não é pregar algo novo, mas é pregar segundo os apóstolos e os profetas pregavam. Então a tradição, ela impede que a gente cometa excessos e exageros, a parte daquilo que a Bíblia quer dizer. Então a gente olha, né? Aquilo que a gente fala, a gente faz teologia nos ombros de gigantes. Então é importante a gente olhar os comentários do Kistemaker, do William Hendricks, ou olhar aqueles grandes teólogos, ou os pais da igreja, ou olhar a história da igreja. Na história da igreja nada mais é do que a história da interpretação da Bíblia. Então a gente precisa olhar para a história e ver se a gente está pisando muito fora da linha ou da curva ou não. É isso que a tradição faz com a gente. Ela bota a gente no rumo correto e evita com que a gente saia, né, dos trilhos. E evita um relativismo na interpretação. As Escrituras não são de livre interpretação. A interpretação é segundo aquilo que o Senhor quer que nós interpretamos. E isso foi segundo os apóstolos e os profetas. Então não posso falar assim, não, Marco, mas para mim isso quer dizer uma coisa, para você quer dizer outra coisa. Não, isso é relativismo e está fora daquilo que a tradição ela nos impede de fazer isso. Ela bota um freio na nossa consciência. Próximo, por favor, Davi. Isso é interessante. Agora acho que é o último ponto. Deixa eu ver. Isso. A sola Escritura não rejeita as confissões. Isso é importante. Isso é importante porque a Bíblia é a palavra de Deus para o homem e os credos e confissões são resposta dos homens para Deus. A gente, na igreja presbiteriana, tem os nossos símbolos de fé e as nossas confissões. A confissão de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, né? Então a gente precisa entender que a igreja sempre respondeu ao chamado de Deus. O culto público é isso, é o Deus convocando e a igreja respondendo, né? E é por isso que a gente recita credos na nossa liturgia, muitas vezes. Os credos são a resposta de Deus, do homem para Deus, é o contrário, né? E a gente faz isso segundo a revelação descrita na Sagrada Escritura. Os credos e confissões podem nos oferecer um modo claro para expor a nossa fé. Como eu disse antes, heresia é sair daquilo que a gente chama de dogma central. Erro teológico são coisas mais voltadas à periferia, ou está mais longe daquilo que a gente chama de espinha dorsal do cristianismo, né? A gente falou aqui que Deus é três pessoas, três em um, né? Três em um. Você fez o breve catecismo.
Então, se a gente fala, não, Deus, ele não é três pessoas, ele é unitário, é um unitarismo. Aí eu estou indo contra aquilo que é base da fé cristã. Ou se eu falar assim, não, Michael, são três deuses. Na verdade, você tem aí o Deus diferente, cada um, e eles não compartilham da mesma essência, não. Isso é heresia. Eu estou fora daquilo que eu chamo de base. O credo apostólico, ele nos dá essa diretriz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Deus, mas eu acho que ele não é soberano, não. Ele não tem todo o poder, não. Na verdade, é aquilo que a gente chama de teísmo aberto. Ele fez, mas ele deixa o seu próprio curso. Heresia. Então a gente precisa entender o que é heresia e o que é erro teológico. E o que está muito próximo de heresia, né? Então, nos debates agora entre arminianos e calvinistas, entre isso, aquilo, outro mais, é importante a gente medir as nossas palavras em dizer que aquela pessoa é um herege. Isso é afirmar que ela não é parte da nossa fé, ela não faz parte da nossa fé, ela não comunga do mesmo Deus que nós, ou se aquilo é um erro teológico, embora seja importante, mas não é algo que possa denotar que aquela pessoa não é um cristão verdadeiro. A utilização de... Eu estava onde? Podemos oferecer modificação por nossa fé. Um roteiro para a classe de catecúmenos. Isso é importante, porque às vezes as pessoas adentram a nossa igreja com a fé reformada e aprendem a fé reformada, mas não tem as bases sólidas da fé reformada. Então é importante que essa pessoa passe por um tempo numa classe de catecúmenos, aprendendo as bases da fé reformada. A compreensão correta das escrituras e um guia para os candidatos ao sagrado ministério, né? Por exemplo, os candidatos ao sagrado ministério aqui da igreja presbiteriana têm que subscrever as confissões. A gente vê alguns candidatos indo fora do que a confissão diz, né? E isso é errado perante aquilo que a gente estabelece. As confissões são justamente para dar essa diretriz de o que é uma igreja presbiteriana, de o que é uma igreja reformada, de que é uma igreja que tenha o sola escritura como base essencial. Confissão congregacional no culto público. Então é importante a gente também declarar essa fé e declarar mediante a convocação do Senhor no culto público. A utilização dos catecismos para o ensino eficiente das doutrinas cristãs. É interessante que hoje a gente tem aquele todo nhen com criança, né? Não, criança tem que ter um cultinho, fazendo não sei o que, fazer aquilo outro mais e tal, mas a gente vê que nos períodos da reforma, o que era ensino às crianças era o breve catecismo. Aquilo que era infantil, aquilo que era pedagogo, aquilo que ensinava crianças, era o catecismo, perguntas e respostas. Aí você tem aquelas crianças que decorava todo o breve catecismo, decorava boa parte dos catecismos, que servia de ensino, né, das doutrinas cristãs. E isso fica, né, para a vida toda, Às vezes a gente quer evitar, ou então fazer com que uma linguagem mais acessível e perde a oportunidade que aquela criança ou aquele jovem aprenda a Sagrada Escritura da maneira correta. Essa é uma frase de Calvino: a igreja de Deus nunca se manterá firme sem um catecismo, né? Aí Calvino falava isso, justamente para que a gente possa sintetizar justamente as doutrinas da fé cristã. E as confissões não podem ter a mesma autoridade e infalibilidade das escrituras. As confissões são necessárias, são importantes, são válidas, mas elas não podem ter o mesmo patamar das escrituras. O que a gente vê com muitas pessoas hoje, elas aceitam até debater a Bíblia, mas a confissão não. Confissão de Westminster, não pode, a gente não pode estar fora da confissão de Westminster. Mas na Bíblia, não, a Bíblia tudo bem, a gente pode até debater, né? Aquele que veste o Westminster ou qualquer outra confissão é acima das escrituras. Então a gente tem que entender que a infalibilidade e a inerrância é da Bíblia. Nem a confissão de Westminster fala isso. Ela fala que pode ter equívocos nos concílios. Os concílios podem errar, só que eles precisam ser revistos através de concílios. Não pode eu querer ir lá e falar assim, não, isso está errado, que está equivocado, agora, pastor, nossa igreja aqui, esse ponto foi retirado da confissão. Aí é algo muito mais elaborado a ser feito, né? Tem uma coisa interessante que é um exemplo do Kevin Van Hoosen, que ele fala que a escritura, né? A escritura é o sol e a tradição é a lua.
Ou seja, a lua ela não possui luz própria, ela precisa da iluminação do sol. Mas na noite, quando a noite escura vem, a gente é iluminado pela aquela luz da lua, a gente fala isso, mas aquela luz é válida, é a luz do sol que está iluminando a lua, e a gente pode ser guiado por ela. A tradição é justamente isso. Quando a tradição é iluminada pela Escritura e a gente consegue enxergar o caminho verdadeiro, logo esse caminho é correto, desde que ele seja coerente com as Sagradas Escrituras. Então é válido sim, desde que a gente esteja nossos pezinhos no chão e entendamos como que a Bíblia quer dizer para nós através da tradição. Mas a Escritura sempre tem primazia, sempre tem primazia. A gente não pode ter um abandono, por exemplo, total à tradição cristã ou às outras áreas do saber. O que a gente precisa é colocar a Escritura na frente de todas as coisas, Agora a gente vai para as aplicações práticas, porque às vezes fala muito, né? Palestra e o cara fica com sono, muita coisa mais teológica, muita coisa mais histórica. Mas o que o Sola Escritura tem a ver com a minha vida como cristão, como igreja? Pode ficar aí que eu botei só aqui. O que tem a ver com a nossa vida como igreja, como cristão? O que tem a ver isso? Primeira coisa, que o Sola Escritura deve guiar a nossa vida. Se a gente acredita mesmo que a Escritura Sagrada é a autoridade superior a tudo e a todos, por que nós não nos dedicamos ao estudo do livro sagrado como a gente se dedica às demais coisas? Por que estudar a Bíblia Sagrada é aquilo somente quando sobra tempo? Sobrou tempo, eu vou dar uma lida ali, 2 versículos já foi bastante, né? No terceiro eu já tenho sono. Por quê? Se a gente acredita que a Bíblia é a única verdade verdadeira e tudo tem que ser passada por ela, tem que ser crivado por ela tem que legitimar todas as áreas da nossa sociedade, todas as áreas do saber, por que a gente não se dedica às Escrituras como assim a gente se dedica à nossa vida profissional, quer no direito, quer na advocacia e direito, a mesma coisa, quer no direito, quer na música, ou quer na arquitetura, ou quer em qualquer outra área? Por que a gente não se dedica, se ela é o guia da nossa vida, se a gente confessa isso? Por exemplo, tem gente que acha que estudar a Bíblia é somente para pastores, seminaristas, talvez presbíteros. Hoje a gente tem os presbíteros que são presbíteros, tem o docente, que é o pastor, e o presbítero, que é o regente, né? Aquele que direciona a igreja, que conduz a igreja. Por que a gente fala que não, somente estudar a Bíblia tem que ser somente para os seminaristas, somente para os pastores, sendo que a Bíblia é verdade para nós e para todo mundo? Por que é somente para nós? Por que a gente usa esse argumento? Ela é fundamental para a nossa vida, como conhecimento verdadeiro que rege todas as áreas da sociedade. A gente deveria se dedicar de forma satisfatória a isso. Antigamente os católicos, principalmente no começo assim que os evangélicos chegaram no Brasil, os católicos não gostavam, né, dos evangélicos, e eles xingavam os evangélicos, xingavam os bíblias. Lá vem os bíblias aí, que xingamento bonito, né? Lá vem os bíblias. A gente precisa ser conhecido mais como os bíblias, né? Aqueles que colocam a Bíblia antes de qualquer coisa. É como eu digo, antes de eu ser conhecido como Michael, Michael, eu preciso ser conhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. E é impossível ser reconhecido assim se a Sagrada Escritura não estiver no centro da nossa vida, no centro da igreja, no centro da nossa família, no centro do nosso coração, regendo as nossas vontades, regendo tudo aquilo que a gente faz e faz para Deus e dando devoção a Deus. A gente carece de transformação, a gente, portanto, precisamos tratar esse livro, a Bíblia Sagrada, de maneira especial. Alguns livros podem até informar, outros livros podem reformar, mas somente a Bíblia transforma de dentro para fora. É um livro diferente, é um livro especial, é a revelação especial de Deus, é Deus falando aos nossos corações, e é somente através deste livro que a gente tem salvação. Através de nenhuma outra área do conhecimento, por mais legítima que seja, a gente não tem salvação. O segundo ponto é que a Bíblia é suficiente. A gente não precisa de fontes externas ou outras fontes. Lembrando da passagem que a gente leu em 2 Timóteo,
Paulo fala que a Bíblia é justamente aquela que, a Sagrada Escritura é aquela que torna a gente apto para toda boa obra, perfeitamente habilitado, perfeitos e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se é aquela que nos torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, por que eu vou procurar revelação em outro lugar? Por que eu vou procurar Deus falando em outro lugar que não seja a Bíblia? E agora eu toco em outro ponto, que a revelação do Senhor cessou quando o cânon bíblico foi estabelecido. É através da Bíblia que a gente tem a voz de Deus e Deus falando na comunidade, a igreja, a mim, ao indivíduo. Outras revelações, elas não são válidas para nós mais. Elas foram válidas até os apóstolos, até os profetas. Agora eu preciso abrir a Bíblia e ouvir Deus falar através dos pregadores, através dos evangelistas, através daquele que tem a Bíblia como primazia e fala segundo a voz de Deus, segundo Deus quer que nós ouçamos. Quando a gente está, por exemplo, num túnel escuro, a gente precisa saber um caminho claro e objetivo. A pior coisa é você estar quem faz trilha aqui, a Débora faz muita trilha, sabe que você está num lugar, você está perdido, apareceu 3 caminhos, você ajoelha e fica. Já era. Você não sabe, apareceu 3 caminhos lá confusos. Se você vai por qualquer caminho, você vai com o coração na mão, porque você não sabe. O túnel escuro é a mesma coisa. Você vê 3 caminhos no túnel escuro, sem iluminação, você fala, meu Deus do céu, agora o que eu faço? A Bíblia é justamente essa que nos dá luz para os nossos caminhos. É aquela que nos conduz segundo a vontade de Deus. Ela é inerrante, o caminho é certo. A vitória é verdadeira e é mais que certa, né? Porque Cristo já percorreu esse caminho por nós, em nosso lugar. Não cabe a nós buscarmos revelações extra-escrituras, principalmente depois do fechamento do cânon. É através das escrituras que Deus fala, e fala até hoje, fala aos nossos corações verdadeiramente. E a última aplicação é que a capacidade em fazer com que as pessoas creiam na mensagem do Evangelho, na mensagem das escrituras, não é minha nem sua. Eu vejo pessoas às vezes frustradas, né, que pregam e não tem pessoas chamadas de aceitarem Jesus à frente, ou não responde de maneira satisfatória ao seu entendimento a fé. Mas isso não é um dever meu nem seu. Nosso dever como cristãos, e agora eu digo como cristão, é pregar a Sagrada Escritura, é pregar a mensagem do Evangelho. O dever de convencer da justiça, do juízo, do pecado é do Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia no sentido de que ou ela salva ou ela condena. Então, se pregou a palavra, a função já foi feita. É claro que nós podemos sim utilizar-se de argumentos, podemos sim utilizar-se de talvez algum entendimento mais adequado para que aquela pessoa consiga compreender. A gente pode sim elaborar argumentos mais lógicos, melhorar os nossos sermões, estruturar melhor as nossas mensagens, o nosso evangelismo, estruturar isso de maneira mais coerente, para que a pessoa consiga compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem a falar através da sua vida. E precisamos também viver de forma que confirme a nossa pregação. Sim, mas convencer é tarefa do Espírito Santo de Deus. E Ele só faz isso aos eleitos do Senhor, aquele que Ele separou antes da fundação do mundo, aqueles que Ele escolheu e amou de forma profunda e de forma distinta. Para nós cabe pregar o Evangelho e a palavra de Deus cumprirá a sua função. Ela cumprirá a sua função. E o único meio de que os eleitos cheguem à salvação é através da pregação. E como ouvirão, se não há quem pregue, né? Próximo ponto, eu queria terminar com a resposta de Lutero à dieta de Worms, que é muito conhecida, né? E isso tem que ser uma verdade para nossas vidas. Eu vou ler e assim encerro a nossa palestra de hoje. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada,
pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus nos ajude. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser conduzir, vou chamar o reverendo Orébio, porque eu tenho umas duas. Não, eu vou chamar ele para fazer a pergunta para ele.